tema, né, do debate seria desafios de ser um terapeuta centrado na pessoa, né? Dilemas, né, que a gente encontra na prática profissional, né? E aí, aqui a gente se centra na figura do terapeuta, mas eu diria, atuar com esse referencial na vida, né? E também, assim, porque a gente sabe que o Rogers ele ampliou isso no contexto de escola, no contexto institucional, inclusive, né, num contexto maior, de grupos maiores, né? Então, assim, é desafiante, eu acho que esse jeito de ser que o Rogers dizia é desafiante, né? Existir dessa forma. Mas, assim, vamos conversar um pouco sobre essa trajetória terapêutica e aí, né, pelo final, eu fiz algumas anotações aqui do que estava vindo na minha cabeça enquanto desafio e tudo. No final, a gente traz essas coisas, essas perspectivas mais... não posso dizer nem que é contemporâneo, porque o Rogers trabalhou com isso há um certo tempo, mas assim, que foge do contexto de psicoterapia. Né? Então, assim, recentemente eu trabalho na UES e eu dou supervisão de estágio em clínica, né? Pessoal que começa o 8º, 9º, 10º semestre. E eu comecei a perceber, a entrar em contato com o processo de formação do terapeuta centrado na pessoa, né? Da pessoa que escolhe o abordagem centrada na pessoa para clinicar. E eu comecei a perceber que tem algumas coisas que se repetem, né? Na trajetória de formação dos estagiários. E também me remeti muito à minha época de formação como terapeuta, né? Quando eu era estagiária. E aí, eu imagino, né? Fiquei imaginando que essas regularidades que aparecem nessa trajetória também diz respeito à abordagem em si, né? Porque a abordagem tem determinados princípios, funciona de determinada forma, o sujeito acaba encontrando problemas, desafios parecidos, digamos assim. E aí, assim, eu acho interessante a gente introduzir um pouco da trajetória, rapidamente, do histórico da abordagem centrada, para a gente entender também o processo de formação. É quase como se repetisse um pouco, né? A trajetória do estagiário, as fases que o Rogers estruturou, né? Desenvolveu ao longo da história da abordagem. Porque a história da abordagem meio que se confunde com a trajetória pessoal dele dentro da abordagem, né? A gente pode falar de 3 momentos principais, que seria o da terapia não diretiva, né? A terapia centrada no cliente, que tem 2 fases, né, que a gente fala de uma fase reflexiva e uma fase experiencial. E ao longo da passagem desse tempo, o que vai mudando, me parece, é o posicionamento do Rogers frente ao cliente, né? A gente começa a perceber que ele sai da postura centrada no terapeuta e vai cada vez mais centrando na pessoa. E eu diria que na fase experiencial tem quase que um retorno, mas de uma forma diferente. A fase experiencial parece que é centrada na relação, né? Onde o terapeuta, a atitude da genuinidade, da congruência, ela se torna mais evidente, né? Antes ela existia em termos de experiência, né? O terapeuta ele entrava em contato com as próprias questões e tudo, mas isso ficava mais silencioso, né? Na fase experiencial ele começa a colocar isso como uma possibilidade, como aqui o terapeuta também faz parte dessa relação, né? Não no sentido de dirigir a pessoa, né? Não no sentido de dizer aquilo que a pessoa tem que fazer, mas ele também é uma experiência, né, que está atuando ali naquela relação. Então, essa trajetória do Rogers, né, também coincide com um abandono, não um abandono, assim, mas o entendimento, digamos assim, de que cada vez mais os aspectos pessoais do terapeuta, eles eram primordiais para a formação. Na formação teórica, não deixando de ser importante, né? Mas ele diz assim, eu posso saber de cor todos os livros, teorias, compreensões do pensamento do Rogers e não ser um bom terapeuta, né? Porque quando você é terapeuta, você se coloca naquela relação, né? Uma relação genuína, uma relação onde processos acontecem, onde o seu objetivo é fazer com que os processos caminhem, né? Inclusive o seu. Então, um dos desafios que eu percebo como sendo primordial é esse se colocar na relação com o outro, né? É se abrir para essa alteridade no sentido do que eu não conheço, do desconhecido. E não só do desconhecido do outro, mas em mim mesmo.
né? Tem coisa que você começa a sentir enquanto você está atendendo que parece que é esquisito, você nunca sentiu, ou então é uma dificuldade de aceitar, às vezes, uma coisa tão rudimentar, né? Assim, uma experiência, né? Para ficar mais objetivo. Uma estagiária que foi atender um adolescente. E adolescente tem uma característica, não vou generalizar, mas geralmente são muito calados, né? Tem aquela coisa de dizer o que aconteceu na semana e daqui a pouco, não tenho mais nada para falar. E a estagiária ficava extremamente angustiada porque não falava, né? A pessoa não falava. E aí ela dizia, o silêncio, né, daquela adolescente, um adolescente que teoricamente não intimidaria a terapeuta, ela não conseguia sustentar. Então, por vezes, ela acabava acabando a sessão antes, né, porque a menina não falava. E assim, o que estava experimentando? O que ela, enquanto terapeuta, estava experimentando ali naquele contexto que não estava sendo possível sustentar, né, naquele momento? Que era o silêncio, eu só não tenho mais ela para falar. Né? Coisa que parece ser assim, se fosse um perverso, enfim, assim, a gente imaginaria, seria muito difícil de aceitar. Às vezes é uma coisinha bestinha, mas que na tua experiência se coloca como um travo, né? Como um desconhecido. E aí também pensando nesse contexto de formação do terapeuta, outras coisas surgem, como por exemplo o julgamento, o possível julgamento que a pessoa faz sobre você. Será que está funcionando? Será que não está funcionando? Será que fulano gosta de mim enquanto terapeuta? Né? Então, assim, o que dá essa segurança interna que o Rogers diz que é fundamental para você ser terapeuta? Não é ler todos os livros, né? Enfim, tornar as pessoas, não é decorar, tornar as pessoas de cabo rabo, né? Mas é essa segurança interna de você estar aberto para aquilo que acontece com a sua experiência. Né? O foco da autoridade, digamos assim, o Roger tentava romper com a ideia de autoridade, mas resta a autoridade da experiência no encontro com o outro. Né? Então, isso eu percebo que é a parte mais desafiante, né? De você se colocar como um instrumento da relação com o outro, certo? Isso implica em diversas coisas que você tem que fazer. Por exemplo, na minha experiência como supervisora, essa coisa de focar na experiência, eu percebo que o estágio ele vai enfrentando diversos desafios, né? E aí eu tenho um exemplo que é muito clássico, assim, aliás, que não é clássico, ao contrário de ser clássico, mas muito ilustrativo. Eu recebi um estagiário no segundo semestre do estágio que vinha da análise do comportamento. Né? Ele começou a atender a partir do referencial da análise do comportamento e chegou eu estava dando aula de aconselhamento, né, sobre o referencial de Rogers, e ele falou, você pode assistir sua aula? Pode, né? Aí ele começou a assistir a aula e tudo mais, já tinha procurado alguns outros professores humanistas, porque de alguma forma aquela experiência enquanto terapeuta dentro da análise do comportamento não estava satisfazendo, tinha alguma coisa que faltava ali para ele. Né? E quando ele se aproximava dos professores que seriam humanistas, digamos assim, para colocar a possibilidade dele, isso no final da faculdade, né? Tipo, tô na clínica e tô em dúvida sobre que abordagem eu vou escolher. E aí os professores pensam, rapaz, né? Você já fez toda uma trajetória dentro da abordagem e tudo mais, você acha, você pensa direito, né? Você acha que não tem nada a ver com a sua... Assim, né? E ele ficava muito indignado, não sentia que aquela experiência estava sendo aceita, né? E aí, pensa num desafio, né? Um desafio que ele estava tendo que fazer. Assim. Primeiro dele, se colocar, né? Depois de toda uma trajetória dentro de uma abordagem, mas também ele estudava as coisas de Rogers, acompanhava e tudo mais. E ele disse assim, rapaz, vou enfrentar, né? Ele confiou naquela experiência que estava acontecendo ali. Então ele veio falar comigo e perguntou, muito cheio de ideias, porque eu acho que ele já tinha levado muitos nãos, né? E a professora, eu sei que não tem nada a ver, né? Parece um negócio completamente esquizofrênico, mudar, né, da água para o vinho. E ele começou a me justificar epistemologicamente que tinha a ver. Então ele nem, antes de perguntar, né, se ele queria, se ele poderia mudar, não, é porque tem um pragmatismo, né, que foi influência do Skinner também. Então assim, ele já estava se justificando que não era tão maluco assim mudar de uma abordagem para outra. Né? Então,
esses desafios, eu estou usando esse exemplo para mostrar o quanto que às vezes você tem que se dar conta disso e seguir a experiência. Foi coisa que o Rogers fez a vida inteira.